De repente, vivemos em uma realidade que somente nos filmes ou nas músicas de Raul Seixas é que seria possível imaginar algo assim. O dia em que a Terra parou praticamente se tornou realidade com o coronavírus. E nem eu, que sou mágico, poderia prever que essa seria a primeira grande pandemia da nossa década de 20. Com vocês, Covid-19. É muito difícil que alguém ainda não tenha ouvido falar de Covid-19 ou coronavírus. E por que existem esses dois nomes? Será que são a mesma coisa? O que é Covid-19? O que é coronavírus? Vamos entender certinho como funciona tudo isso. Coronavírus pertence a uma família de vírus. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Pois é, e esses vírus podem causar gripes comuns com sintomas mais leves ou doenças mais graves, afetando o sistema respiratório e agravando doenças já existentes, como por exemplo a pneumonia, a bronquite ou se a pessoa tiver baixa imunidade. Essa versão mais grave é conhecida também como SARS, Síndrome Aguda Respiratória Severa. Porém, através de um vírus então desconhecido. Esse é o novo vírus da SARS. A OMS, Organização Mundial de Saúde, chamou essa nova doença de SARS-CoV-2. E o vírus de Covid-19, que se popularizou no mundo todo com o nome de coronavírus pelo seu formato do vírus que lembra uma coroa, como você está vendo aí. Então, coronavírus é o vírus que causa a doença. Ficou mais claro agora, né? Então, bora lá. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E por que esse número Covid-19? O primeiro caso registrado de Covid foi na China, em 31 de dezembro de 2019. Por isso, então, Covid-19. Já no Brasil, o primeiro caso registrado foi no final de fevereiro. Mas há hipóteses que apontam que, desde o início de 2020, o corona já estava por aqui. E só depois é que ele foi detectado através dos exames. Dependendo do organismo de cada pessoa, é a forma de atuação do vírus. Em algumas pessoas serão apenas alguns sintomas mais leves, como um resfriado, ou bem parecido com uma gripe comum. Algumas nem apresentam sintoma, sentem apenas um mal-estar e quando vê, aquilo já passou. Já em outras, os sintomas podem ser muito graves, como falta de ar, dor extrema, dores por todo o corpo, perca do paladar. E em casos onde a pessoa é do grupo de risco, ou seja, com uma idade elevada, já há mais de 60 anos, com doenças respiratórias, cardiopatias, diabetes, doença renal, obesidade, asma, entre tantas outras doenças que podem agravar ainda mais os sintomas e, infelizmente, levar à morte. Bom, já deu para perceber que o tal do coronavírus é perigoso. E por que ele é tão perigoso assim, Rodrigo? Porque ainda não existe vacina ou medicamento para combater esse vírus. Como surgiu e ele se espalhou muito rápido, ainda não foi possível encontrar uma solução realmente eficaz que pode imunizar as pessoas ou acabar de vez com o vírus. Além disso, o vírus mostrou uma capacidade muito grande de adaptação e mutação, reagindo de diversas formas em cada situação. Clima frio, quente, pessoas mais novas, mais idosas. E essa variedade de mutação dificulta ainda mais o seu combate. E como se dá a transmissão? Não sei. A transmissão se dá de maneira muito simples, através de gotículas de saliva ao falar, tossir, espirrar, e ele permanece ativo por várias horas, independente do ambiente infectado. Então pode ser madeira, plástico, metal, vidro, o vírus fica ali. E esse tempo que ele permanece ativo que é o problema, pois você pode estar sozinho, por exemplo, num local. Mas se alguém há 2, 3, 4 horas atrás esteve ali e essa pessoa estava contaminada, estava infectada e tossiu, espirrou ou simplesmente conversou por ali, pode ser que você seja contaminado também e espalhe isso sem nem se dar conta que foi contaminado. Porque os sintomas, eles só aparecem depois de 7 a 14 dias, depois que você foi infectado. Então imagina só, nesse tempo, o tamanho do estrago. E por essa capacidade de contaminação rápida e de tanta gente,
é que é uma pandemia e não uma simples epidemia. Tá, e qual é a diferença de pandemia e epidemia? Epidemia é quando uma doença cresce, de repente, mais que o esperado e se torna uma pandemia quando acontece uma transmissão ativa em pelo menos 3 continentes. Isso é a definição técnica de uma pandemia pela OMS. Ou seja, a nível mundial, quando acontece isso a nível mundial, é uma pandemia, por isso o coronavírus é chamado de pandemia, pois se espalhou por centenas de países. Resumindo, até o coronavírus tem mundial, só o Palmeiras que não. O Palmeiras não tem mundial. Então, se o vírus é altamente contagioso e perigoso, não tem vacina até o momento, qual que é a maneira de se prevenir ou pelo menos tentar evitar de ser contaminado? Bom, as melhores medidas adotadas para ajudar nesse controle até agora são duas: a higiene e o distanciamento social. A higiene já é útil desde sempre para combater várias doenças e também o coronavírus. A melhor forma de higiene ainda é com água e sabão. O álcool gel, ele é para potencializar essa higienização, já que nem sempre podemos ter ali por perto água e sabão. Mas sempre que possível, lave bem as mãos, braço, rosto e principalmente a região do nariz e da boca. Já o distanciamento social, ele é muito útil para evitar aquele contato com as gotículas que eu falei agora há pouco. Ah, Rodrigo, então fazendo isso a gente mata o vírus? A resposta é não. E sabe por quê? Porque o vírus não morre. E sabe por que ele não morre? Porque ele não é um ser vivo que respira, come, cresce. Ele é um agente infeccioso que precisa de uma célula viva para se hospedar e se multiplicar. Para ficar mais fácil de entender, imagina o vírus de um computador. Ele não é um ser vivo, mas quando ele entra naquela máquina, por exemplo, por um disquete, eu tô velho, acho que nem existe disquete mais, mas tudo bem. Vamos lá. Aquele vírus entra no seu celular, no seu computador, por um pendrive ou até mesmo por um link de internet e contamina o seu aparelho, podendo estragar, roubar dados ou acabar com a memória dele. Mas se tiver um antivírus instalado no computador, no celular, o vírus ele não deixa de existir, ele continua existindo. Mas quando ele entra no seu computador, no seu celular, no seu tablet, ele não causa mais nenhum dano, pois ele perde o seu efeito. O nosso corpo também é uma máquina e para combater o vírus precisamos de antivírus, que nesse caso é a nossa imunidade natural, a higiene e as vacinas. Assim como a catapora, que se não for cuidada pode gerar sequelas como, por exemplo, surdez, cegueira, nevralgia, cicatrizes, mas com a vacina ela se torna uma doença comum. Claro, com seus cuidados, mas que a gente até acha bonitinho a criança ali toda pintadinha de vermelha porque a vacina vai resolver aquele problema mais sério. Esperamos que com o coronavírus seja da mesma forma e que a gente não precise mais viver por esse momento de terror e de tristeza, principalmente para as pessoas que perderam um amigo ou um familiar por causa dessa doença. Bom, eu vou te passar agora algumas dicas que você pode começar a colocar em prática no seu dia a dia para evitar o contágio e a transmissão do coronavírus. Primeiro, celular. Todo mundo tem um celular. E geralmente ele fica em vários lugares, na mesa, no seu bolso, na mão, encostado no rosto, em cima da cama. É um excelente lugar para o vírus passar de uma pessoa para outra. Sempre mantenha limpo o seu celular. Sempre que puder, passe um paninho úmido com álcool gel. Pelo menos 1, 2, 3, quantas vezes puder por dia. Porque de nada adianta você higienizar as mãos e em seguida pegar o celular que sabe-se lá o que tem ali. Delivery. O sistema de entregar comida e outras coisas nas casas se popularizou muito durante essa pandemia. E é uma opção, claro, confortável e muito boa para a gente não precisar sair de casa, né? Mas também temos que ter alguns cuidados com isso. Ah, Rodrigo, vou ter que parar de comer agora. Calma, não é isso não. Geralmente, o alimento, o lanche que você pede, ele vem num recipiente de isopor, alumínio, papelão, numa sacola, e não sabemos se naquelas embalagens podem ou não conter o vírus. E o coitado entregador também pode ser uma vítima disso, porque também não tem como ele ter controle de tudo isso aí. Com tantas entregas para fazer durante um dia, fica complicado. Então, buscou o seu lanche, higienize tudo que for possível. Prevenção nunca é demais. Se possível, tenha um mínimo de contato com as embalagens e tudo mais, e sempre
tomando cuidado com essa higienização. Máscaras. No começo da pandemia, houve uma discussão se a máscara protegia ou se não protegia, se usava máscara, não usava, até que chegaram à conclusão de que sim, a máscara pode proteger, mas desde que se tenham alguns cuidados. Como, por exemplo, não usar a mesma máscara por um tempo muito longo, sem substituir, ou lavar muito bem, que tem uma proteção boa, de preferência com camada dupla, que tape a boca e o nariz completamente. A máscara, ela evita que a transmissão aconteça devido à questão das gotículas, a gente não consegue controlar. Se todo mundo usar máscara, é menos gotícula espalhadas pelo ambiente, consequentemente, menos exposição ao vírus. Agora, se você usar igual esses gênios aí, ó, olha que beleza, que coisa mais linda, provavelmente não vai dar muito certo e as pessoas ainda vão dar risada à sua cara. E ficar colocando e tirando a máscara toda hora também não resolve nada, pois se você já tiver com o vírus, mesmo sem sintoma, a parte de dentro estará contaminada. E se você teve em algum lugar e o vírus estava ali, chegou ali até a máscara pela parte de fora, quando você for tirar, se você tirar de qualquer jeito, por exemplo, botando a mão e puxando, você também vai se contaminar da mesma forma. Por isso, retire com o menor contato possível e em seguida já higienize as mãos também o quanto antes. E tem outro objeto que todo mundo gosta de usar e nós temos contato quase todos os dias, que é o dinheiro. Moedas, cédulas, cartão, carteira, tudo isso as pessoas têm contato. E olha quantas mãos passa uma nota de dinheiro, por exemplo. Banco, loja, mercado, padaria. Por isso, sempre que tiver contato com dinheiro, capriche na higienização. E cuide muito para não colocar a mão na boca ou no rosto. Vamos tentar evitar o máximo que a gente puder. Mas eu não estou aqui para te assustar. Assim como a catapora, sarampo e tantas outras doenças que existem por aí, o coronavírus, infelizmente, é mais uma delas. Claro que é uma situação triste e difícil. Muitas pessoas estão entrando em depressão, crises de ansiedade, pânico, medo, fobia social por causa do isolamento, mas é uma fase. Vai passar e já está passando. Enquanto isso, cuide do seu bem mais valioso, que é claro, é a sua vida. E cuide também da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho, cuide mais ainda. Eu sei que é chato, que é repetitivo, mas é necessário. Nossa vida vale qualquer sacrifício. Faça a sua parte. Ajude a espalhar informações boas e verdadeiras. Vamos espalhar a esperança e a vitória. Porque coronavírus é igual o ônibus atrasado. Uma hora vai passar. Para descontrair de um tema tão sério, eu trouxe uma mágica para mostrar toda essa história que é verdade, mas bem que podia ser apenas um número de mágica.